pessoal! Hoje nós vamos fazer mais um experimento para explorar as técnicas de cromatografia. Será a análise dos açúcares por cromatografia em camada delgada, dos açúcares da hidrólise do amido. Então nós vamos fazer a hidrólise do amido do malte de cevada e o produto resultante dessa hidrólise, que são açúcares pequenos, né? Como por exemplo, principalmente glicose e maltose, e nós vamos analisar por cromatografia em camada delgada. Esse experimento é um experimento relativamente simples, onde a gente não utiliza não há, por exemplo, reação em refluxo, a gente não vai fazer nenhuma destilação. É um experimento mais simples para entender e aplicar a técnica de CCD, a cromatografia em camada delgada, que a gente já viu no primeiro experimento desta prática. Aqui no laboratório, como vocês podem ver, eu estou utilizando óculos de proteção, guarda-pó. Eu estou aqui sem máscara porque eu estou gravando esse início do experimento sozinho, mas eu já vou colocar minha máscara porque o professor Rogério vai entrar junto no laboratório para auxiliar na gravação. Então, acompanhe nos próximos minutos. Então agora nós vamos fazer a pesagem do fosfato de sódio monobásico. Então, conforme o roteiro, foi pesada a quantidade de aproximadamente 1,05 gramas para o experimento. Então, após a pesagem do sal, será feita a adição de 50 ml de água destilada, e agitação com bastão de vidro. Importante agitar até a completa dissolução do sal na água. Então, após cortada a plaquinha de cromatografia, a gente mergulha ela na solução do sal que a gente já preparou. É muito importante que a solução cubra toda a superfície de sílica que a gente tem na plaquinha de cromatografia, para que toda a superfície da sílica seja ativada pelo sal de fosfato. Depois, a gente seca com cuidado, com auxílio de um papel toalha, deixando escorrer o excesso da solução aquosa de fosfato. Então depois, a plaquinha é colocada numa estufa pré-aquecida a 110 graus e durante pelo menos meia hora vai secar. Então, 50 ml de água são medidos numa proveta e colocados no becker, onde vai acontecer a reação. Depois, a gente coloca o becker numa chapa de aquecimento, já contendo um banho-maria com água, uma barra de agitação magnética, também conhecida como peixinho, que ali está girando, e um termômetro. É muito importante ter cuidado para que a ponta do termômetro, o bulbo do termômetro, não encoste na barra de agitação magnética, porque pode quebrar o termômetro, lembrando que é um termômetro de mercúrio. Agora, a gente fica controlando a temperatura que precisa se estabilizar entre 67 e 70 graus. Como vocês podem ver aí na imagem, nesse momento a temperatura está em 54 graus, subindo devagarinho. É importante que a gente suba aos poucos o aquecimento aqui na chapa. Se a gente tentar subir mais alto para acelerar o processo, a gente pode passar a temperatura e a gente vai ter que esperar estabilizar de novo. Somente após a estabilização da temperatura é que a gente vai colocar o malte de cevada para começar a reação de hidrólise. Então,
Hoje, no experimento de hidrólise de amido, para identificação dos açúcares por cromatografia em camada delgada, a gente vai fazer a hidrólise do malte de cevada do tipo Pilsen. Esse aqui é o mais comum dos maltes de cevada, utilizado na fabricação de cervejas do tipo Lager. Nós temos também o malte torrado, o malte do tipo Pale Ale e outros tipos de malte que são usados na fabricação dos diferentes tipos de cerveja. Então, para quem é um bom apreciador de cerveja, que é o meu caso, né, essa prática com certeza é bastante interessante. Não é o meu tipo de cerveja favorito, mas é o tipo mais comum aí vendido no mundo inteiro. Lembrando que o malte é uma das fontes de amido que a gente tem na natureza. Nós temos também o trigo, o arroz, a batata, todos esses alimentos, aveia, todos esses alimentos são fontes de amido, né? Como vocês já viram na aula teórica, o amido nada mais é do que um polissacarídeo de glicose, tá? Após a hidrólise, nós vamos ter aqui, então, um dos principais componentes que a gente quer observar nessa prática é a maltose, um disacarídeo de glicose, que tem esse nome exatamente pela sua origem no malte. Então, agora nós vamos fazer a pesagem do malte de cevada. A gente utiliza para isso um vidro de relógio, taramos a balança, veja que ela está zerada, e vamos pesar os 10 gramas conforme indicado no polígrafo da disciplina. Agora nós vamos fazer a maceração dos grãos do malte de cevada. Esse processo é fundamental para que ocorra a reação. A gente não pode colocar os grãos inteiros ali na reação. Primeiro, porque o amido está contido dentro do grão. Segundo, porque a amilase, a enzima que vai catalisar a reação de hidrólise do amido, também está contida. Então nós precisamos triturar bastante, com auxílio de um grau e pistilo, todo o grão do malte de cevada. Bom, como vocês podem ver aí pelo termômetro de mercúrio, a temperatura está em 67 graus, passando um pouquinho, quase para 67,5. E já está assim há pelo menos alguns minutos, 5 a 10 minutos, então a gente pode dar início à reação, pois a temperatura estabilizou. O malte de cevada já foi bem triturado, aqui utilizando o grau e pistilo, então vocês podem ver aqui que a gente tem o amido ali já exposto, né, fora do grão, e com certeza a amilase está ali junto. E agora vamos colocar no becker para que aconteça a reação. Após feita a adição do amido do malte de cevada, a reação vai ficar aqui por cerca de 30 minutos. Nós vamos sempre controlando a temperatura. Então o termômetro vai ser colocado novamente de volta ali no becker, para a gente manter o controle da temperatura. Lembrando, mais uma vez, a gente cuida para que o bulbo do termômetro não encoste no peixinho de agitação, para não quebrar. E após 30 minutos do início da reação, nós vamos fazer o teste com a solução de Lugol para ver se a gente ainda tem amido ou se já ocorreu toda a hidrólise. Decorrido meia hora do tempo da reação, a gente coleta
uma alíquota com a pipeta de Pasteur. Como vocês podem ver, a temperatura permaneceu estabilizada ali, agora em torno de 70 graus. Agora, a gente vai utilizar o reagente de Lugol e pingar nos 2 tubos de ensaio. Esse tubo da esquerda, ele contém amido de milho, como vocês podem ver na foto, para a gente ter uma comparação. Como vocês podem ver, uma intensa coloração roxa já está sendo formada. E agora vamos pingar também na amostra da reação. Se a gente ainda tiver roxo, é porque a reação ainda não terminou. Como vocês podem ver, à esquerda nós temos o tubo de ensaio contendo o amido, com reagente de Lugol, e a forte coloração roxa foi formada. No meio, a amostra da reação, e à direita a solução de Lugol pura, para vocês terem uma ideia da cor. Vejam que no frasco do meio, que a gente tirou da reação, está praticamente a mesma cor da solução de Lugol. Não ocorreu a formação da intensa coloração roxa. Isso indica o quê? Indica que a reação já terminou. Indica que nós não temos, observem que nós não temos a coloração roxa, que fica mais fácil de ver até olhando contra a luz. Está na mesma cor ali da solução de Lugol, ou seja, nós não temos mais amido aqui na reação. Ou seja, a reação já foi concluída. Podemos, portanto, desligar o aquecimento e desligar a agitação para proceder à filtração. Agora nós vamos fazer a filtragem utilizando funil de Bichner e Kitasato, que é a vidraria utilizada para a gente fazer filtração a vácuo. O vácuo a gente pode fazer utilizando aqui uma trompa d'água, como também podemos utilizar uma bomba de membrana. Tá? Como aqui no laboratório nós não temos a bomba de membrana, elas ficam lá na sala dos rotavaporadores, para utilizar com os rotavaporadores a gente vai utilizar a trompa de vácuo mesmo. Então, chegando ao fim já aqui o processo de filtragem, vocês podem ouvir esse barulhinho aí, é do vácuo, né, que está sendo feito. E o que nos interessa aqui é o líquido filtrado, né, que é onde estão os açúcares hidrolisados do amido. A gente viu ali pelo teste de Lugol que a gente não tem mais amido na amostra, então o que nós temos aqui? Os açúcares que foram hidrolizados, tá? Maltose, glicose, principalmente. Então agora nós vamos fazer a identificação dos açúcares aqui hidrolisados por cromatografia em camada delgada. Então agora nós ligamos as capelas para começar a preparação da fase móvel, que deve ser feita na capela por questões de segurança, para a gente não respirar o vapor dos solventes. Então, álcool N-butílico, N-butanol, acetona e água destilada. A gente tira o vácuo ali, né, na beira de sucção, faz a medição aqui na pipeta graduada. A gente confere ali a quantidade, 4 ml de N-butanol. Veja, né, que aproveita essa aqui, ela vai na descendente, então a gente tem que descontar a quantidade aqui, né? Não é 6, é 4 ml.
utiliza então uma outra pipeta graduada, só que essa aqui de cima, para medir a quantidade de acetona. São 5 ml de acetona. E depois mais 1 ml de água para finalizar a nossa fase móvel, o nosso eluente. A galactose é a primeira. Então agora nós estamos fazendo a aplicação com o capilar ali na placa de cromatografia. O capilar é bem fininho. A cada vez que a gente troca a amostra que a gente está aplicando, a gente lava o capilar com um solvente. Aqui a gente está utilizando acetato de etila para fazer essa lavagem. A água é um pouco mais difícil porque ela não desce tão bem no capilar, então é mais fácil fazer essa lavagem com acetato de etila. Agora a maltose. Sacarose. Agora ele está fazendo ali a aplicação da amostra da reação, aquela que estava no Kitasato. A gente colocou ele num copo de Becker para facilitar pegar com o capilar e está aplicando a amostra da reação numa plaquinha e nós vamos comparar os 3 açúcares que a gente colocou com a reação que a gente teve para a gente identificar. Nós temos aqui, né, mais uma vez, a sacarose, a maltose e a galactose para comparar com o que veio da reação. Então agora, com o auxílio de uma pinça, a plaquinha vai ser colocada num becker contendo a fase móvel que nós preparamos. É importante preencher todo o fundo do becker com a fase móvel, porém não muito alto, para que não dissolva a amostra quando nós colocarmos a plaquinha. Após a colocação ali da placa, a gente tampa a cuba cromatográfica e aguarda a eluição. Então nós resolvemos fazer outra plaquinha, né, já que aquela começou correndo um pouco torta. Então vocês podem ver que a gente cortou as beiradinhas ali da plaquinha, né, testamos ela antes para ver se estava correndo retinha e cortamos a beiradinha. Isso é um truque, né? E vocês podem ver que então agora ela está correndo bem retinha. Então é a mesma placa, somente essa aqui vai correr mais reta. Daí a gente pode evitar que as manchas se sobreponham ali, as manchas dos diferentes açúcares. Bom, agora nós vamos fazer a eluição desta plaquinha. Vocês vejam que ela já está quase lá em cima, né? A gente vai fazer uma marquinha até onde o solvente correu para poder fazer o cálculo do RF depois. Esperamos secar um pouquinho o eluente. E daí nós vamos mergulhar na solução reveladora. Essa solução aqui, que vocês estão vendo com essa coloração levemente amarelada, é uma solução reveladora para carboidrato, contendo fenol
ácido sulfúrico, e ela é uma solução etanólica, ou seja, etanol é o solvente. Agora é importante a gente molhar toda a superfície da placa para que a gente possa enxergar a eluição. Dá uma secadinha, escorre o excesso no papel toalha, antes de fazer agora a revelação com auxílio do secador térmico. A gente vai queimar para fazer a revelação da placa de cromatografia. O maltose Pode queimar um pouco mais a maltose. Aí. Aí. Então nós temos aqui a revelação da plaquinha de cromatografia. Como vocês podem ver, bem aqui à direita nós temos a reação. Esse aqui é o sinal da sacarose. Como vocês podem ver, nós não temos sacarose na reação. Se a gente pegar aqui o centro da mancha e trazer aqui para a direita, a gente não tem a correspondência dessa mancha aqui. Aqui nós temos a maltose, que a gente acabou aplicando um pouco mais fraco, então por isso que ela não está muito intensa, mas vocês veem que ela está na mesma altura aqui do centro de uma das manchas da reação. Ou seja, nós temos maltose. Outro sacarídeo, né, outro açúcar que nós temos na reação também é a glicose, que certamente é essa que está retida aqui na base da plaquinha. Só que como nós não tínhamos aqui disponível uma amostra de glicose, a gente acabou não fazendo, mas vocês podem ver aí na imagem dessa plaquinha de uma turma do semestre 2019/1, em que vocês podem comparar a glicose com a mistura reacional.